A corrida eleitoral para o governo de São Paulo na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Nosso entrevistado é Paulo Scaff, presidente licenciado da Fiesp e pré-candidato do MDB ao governo de São Paulo. Muito obrigada, Scaff, por estar conosco. Agradeço. Boa noite. Boa noite a todos. Scaff, corrida eleitoral, né? Isso não é uma novidade para você, que já concorreu em 2010, em 2014 e a vitória ficou para o candidato do PSDB. Na sua análise, o que é que pesou aí? A força política do partido, do PSDB, no estado de São Paulo? Ou, no caso agora, com João Dória à frente nas pesquisas Ibope, Datafolha, o que pesa é a força política de João Dória? Não, na verdade, eu só tenho a agradecer ao eleitor de São Paulo que tanto em 2010 eu entrei na política e não tinha nenhum padrinho, era desconhecido e mesmo assim saí com mais que 1 milhão de votos. Eu entrei com um traço e saí com mais do que 1 milhão de votos em 2010. Já em 2014, a minha votação foi quase 5 milhões de votos. Foi uma construção sendo feita e agora, novamente, eu sou candidato a governador. E assim como fui em 2010, assim como fui em 2014, eu nunca tive dúvida daquilo que é o meu objetivo. Eu nunca quis ser prefeito, nem presidente, nem vice-presidente. Sempre o meu foco foi contribuir com o meu estado como governador. E por que você quer ser governador de São Paulo? Olha, eu creio que, a exemplo do que eu consegui fazer ao longo desses anos, presidindo as maiores entidades do mundo, que é o SESI, SENAI, SEBRAE, Fiesp, Ciesp, fazendo com que essas entidades se tornassem referência internacional. Hoje nós temos o SESI, o SENAI de São Paulo, ganhando competições internacionais de conhecimento, de esporte, de cultura, enfim. Da mesma forma, eu gostaria que o estado de São Paulo fosse um exemplo a ser seguido, não só por outros estados brasileiros, mas até por outros países do mundo, na qualidade da sua educação, para que as crianças aprendessem na escola pública do estado, na eficiência da segurança pública, na eficiência do serviço de saúde, na infraestrutura, no transporte público. Então, o meu objetivo, se os eleitores de São Paulo me derem uma oportunidade e se for da vontade de Deus e eu for governador, realmente eu vou transformar esse estado numa referência, num bom exemplo a ser seguido pelo Brasil e pelo mundo. Bom, como você não teve ainda uma experiência política na administração pública, você vai poder usar, Paulo Scaff, seus feitos na presidência da Fiesp, as campanhas contra altos impostos, juros altos que vocês desenvolveram, ou mesmo as plataformas educacionais, como você acabou de falar, do Sistema S, do SESI, do SENAI. Você vai poder usar isso na campanha? Como feito seu? Vai poder usar pela lei? Você sabe, Maria Lídia, na verdade, melhor do que 1 milhão de palavras é um exemplo. Eu não tenho discursos, eu tenho feitos. Inaugurei mais do que 120 escolas de primeiro mundo. Mas vai usar isso? Pode usar isso na campanha? Essa que é a minha pergunta. É natural, Se você realizou, por que é que um governador que está no cargo para sua reeleição pode contar os feitos que fez como governador? Um prefeito pode contar o que fez, um político pode contar o que fez na sua vida. Eu não vou poder contar o que eu fiz na minha vida? Eu, durante 13 anos, presido essas entidades com realizações comprovadas e reconhecidas no estado e fora dele. Em todos os cantos do estado de São Paulo, você tem uma escola de primeiro mundo do SESI, do SENAI, você tem campeões brasileiros do esporte que são atletas do SESI, trabalhos iniciados por nós. Aqui a Gazeta, todos os dias no seu jornal, tem o fundo, o prédio da Fiesp, iluminada com a galeria digital da Fiesp, que nós aqui colocamos. Aos domingos, temos o Domingo na Paulista, gratuitamente para milhares de pessoas, todos os domingos, o mesmo na Zona Leste. Isso tudo são feitos reais, não é discurso, não é conversa mole. Né? Agora, uma questão do seu partido, o MDB. Lideranças do MDB têm aconselhado Henrique Meirelles a se distanciar de Michel Temer e falar mais dos feitos dele, das qualidades pessoais, etc., para ele conseguir deslanchar e subir nas pesquisas. Paulo Scaff está sendo aconselhado a manter distância de Michel Temer para não haver aí nenhum problema de contaminação da impopularidade dele com a sua candidatura? Você sabe que essa história de padrinhos,
já não deu certo no Brasil. Eu entrei na política em 2010, fui candidato, como nós falamos, em 2014, sou pré-candidato agora ao governo de São Paulo, nunca tive padrinhos. Na realidade, eu sou candidato, se for eleito, eu serei o governador. Imagens partidárias, todas são muito ruins, de todos os partidos. Falar que a imagem do PSDB é boa é péssima, a imagem do PT é péssima, do PP é péssima, do MDB é péssima. Então o eleitor, principalmente num cargo majoritário, como é o caso do governo de São Paulo, vai votar na pessoa. Quem é esta pessoa? É uma pessoa que na sua vida foi idônea, realizadora, corajosa, mostrou com feitos concretos. Enfim, o que o Estado precisa é isso. Agora, nome de terceiros, por mais importância que tenha, ou questões partidárias, são menores. Até porque eu, por exemplo, na questão de coligação, eu não estou fazendo concessão nenhuma. Talvez saia com uma pequena coligação ou até com chapa pura. Mas isso Prefiro não é assim. contraproducente em termos de tempo na TV? Você vai ter menos da metade do tempo dos seus adversários que estão fazendo ótimas alianças? Para mim, uma ótima aliança é um partido que queira me acompanhar para um bom projeto para São Paulo. Agora, por troca de cargos, por troca de favores, por vantagens financeiras de qualquer tipo que seja e tal, isso não é uma troca que me interesse. Na verdade, qualquer projeto, qualquer partido que queira nos acompanhar pensando em São Paulo, porque a minha preocupação não é com partidos políticos, não, a minha preocupação é com o Estado de São Paulo. Eu quero governar São Paulo e quero governar São Paulo com uma equipe descompromissada, amarrado com compromissos de coligações políticas. Eu quero pessoas idôneas, pessoas competentes e que façam um governo que realmente dê resultado às pessoas. Então, sinceramente, eu não tenho nenhuma preocupação. Prefiro ter 1 minuto e 1 minuto e meio a menos e estar leve e poder fazer aquilo que seja melhor para o Estado de São Paulo. Bom, Bolsonaro fez referências muito simpáticas a seu nome, a você. Ele disse até que Paulo Scaff era o único nome possível dele fazer coligação em São Paulo. E disse que gosta de Paulo Scaff e que tem certeza que Paulo Scaff gosta dele. Eu quero saber se esse bem-querer é recíproco, se Paulo Scaff tem afinidade com Jair Bolsonaro, com aquilo que ele expressa. Olha, na verdade, eu só tenho que agradecer ao Bolsonaro quando faz uma referência a mim de forma simpática, respeitosa, dizendo que sou uma pessoa realizadora, competente, séria, trabalhadora, honesta e tal. Só tenho a agradecer. Agora, eu sinceramente eu não conheço o Bolsonaro, nunca estive pessoalmente com ele. E para presidente, quer dizer, eu agradeço a ele, tenho respeito por ele, até porque hoje... Pensa como ele? Até porque hoje nas pesquisas, Bolsonaro tem mais que 20%, isso significa quase 30 milhões de brasileiros. Eu tenho respeito pela opção desses quase 30 milhões de brasileiros. Agora, eu tenho um candidato, um pré-candidato a presidente da República, chama-se Henrique Meirelles, é o pré-candidato do MDB. Então, a minha simpatia vai para o Meirelles, que é o candidato do MDB a presidente da República. Mas você não respondeu quando eu perguntei se existe afinidade na forma de pensar, segundo o que Bolsonaro tem expressado recentemente como candidato. Se Paulo Scaff tem as mesmas ideias que Bolsonaro expressa. Olha, na realidade, eu não conheço e nunca conversei com Bolsonaro. O dia que eu tiver uma longa conversa e o conhecer pessoalmente, com Bolsonaro eu tive um contato telefônico há uns 3 anos e nunca mais, nem por telefone, nunca estive pessoalmente numa conversa. A partir do momento que eu o conhecer, eu posso responder para você, olha, conheci as ideias dele, parará, parará. E além disso, hoje, como o MDB tem um pré-candidato a governador, que é o Henrique Meirelles, eu manifestar simpatia por um outro pré-candidato, no mínimo não seria ético com o partido nem com o Meirelles. Né? A última questão. Lideranças do PSDB têm dito abertamente que Paulo Scaff vai desistir da candidatura, vai apoiar o candidato João Dória para o governo de São Paulo e sairá em contrapartida candidato ao Senado com o apoio lançado pelo PSDB. Eu quero saber se já está tudo acertado nesse sentido. Absolutamente, isso não existe. Eu serei candidato a governador. Diferente do candidato do PSDB, que tinha dúvida se queria ser candidato a presidente, a vice-presidente, a governador, ser prefeito, continuar na prefeitura, entrar, sair, diferente o meu caso.
fui candidato em 2010 a governador de São Paulo. Fui candidato em 2014 a governador de São Paulo e sou pré-candidato a governador de São Paulo. Estejam certos, no dia 7 de outubro estarei lá na urna eletrônica, a minha foto estará lá como candidato a governador do estado de São Paulo, com muita honra. Muito obrigada, Paulo Scarfi. Eu que agradeço. Uma boa noite. Muito obrigado. Boa noite a todos que nos acompanharam também.